Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Gente, eu tô aqui com a edição número 6 de Defensores da Terra. Essa publicação muito bacana da Mad Cave, que só tá melhorando a cada número. Inclusive, se você não viu os nossos vídeos anteriores sobre essa série, eu te convido a ir aqui na nossa playlist e acompanhar até para você se situar do que está acontecendo aqui. A gente tem aqui essa bela capa bastante chamativa e a gente tem aqui um diferencial nessa edição. Todas as edições da série Defensores da Terra da Mad Cave têm tido a arte do Jim Calafiore. Essa edição aqui nós temos 3 artistas diferentes trabalhando. Nós temos o Matt Horak junto com o Brent Schonover, que ficaram responsáveis pelas páginas de 1 a 10 e de 16 a 20. E também temos o Sal Veluto, já velho conhecido dos leitores do Fantasma, que ficou responsável pelas páginas de 11 a 15 e de 21 a 24. A capa que vocês estão vendo aí é do Jim Calafiore, e vamos dar uma olhada aqui nessa edição. Eu tenho a edição física, mas estou compartilhando aqui com vocês a edição online para facilitar a visualização. Então vamos lá. A gente tem aí essa capa variante, né? Eu tenho gostado muito das capas variantes que a Mad Cave está fazendo, porque realmente, cara, quando você pega ela na mão, você tem a sensação de que é realmente uma cartela de um boneco, de um brinquedo. Muito legal isso, gente. Muito bacana mesmo. O nome da aventura dessa edição é Brief Interludes, ou seja, é um breve interlúdio. Nós temos no início Octon fazendo um relatório de que as 7 nações continuam se recusando a aceitar a ajuda de Crotan, né? Continuam desafiando e agora eles inclusive estão se recusando a extraditar Flash Gordon e os outros defensores da Terra, os associados de Flash. Octon, inclusive, sugere a Crotan que eles suspendam os serviços da Baron Atomics para que assim gere comoção pública e jogar a opinião contra os defensores da Terra. Mas o Crotan diz que isso daí está tudo dentro do planejamento dele, que ele planejou tudo, que eles não fazem ideia de quão pouco tempo eles possuem. E aqui nós temos um momento interessante que nos remete ao intermezzo que nós comentamos no vídeo anterior, quando Octon diz que é nisso mesmo que você acredita, Crotan? E ainda assim, os assim chamados defensores da Terra fugiram pelos seus dedos usando uma velha nave de minha criação. Então, Crotan fala, peraí, como assim sua criação? Ele está se referindo à inteligência artificial Ming, que aparece lá no final do interlúdio. Octon diz, foi apenas um erro de linguagem. Eu acho que ainda vem coisa por aí relacionada a isso. Nesse momento, Garax chega com a notícia de que a guerra civil, a revolução, estourou em Mongo. E quando Crotan olha, ele fala, né? Eu desprezo, eu odeio todos eles, os homens-leão, os homens-tubarão, eu desprezo todos eles. Eu só espero que eles não se destruam uns aos outros antes de que eu retorne para clamar o que é meu. E nisso nós descobrimos uma coisa, nós descobrimos que há um núcleo de resistência dentro da Estação Polar Terra. Aqueles homens que foram ou capturados ou que foram voluntários para trabalhar lá, porque estavam acreditando nas ideias, né, nas falas de Crotan e de Flash Gordon, né, porque estava sob o domínio dele, eles estão montando uma resistência para fugir daquele inferno. Então nós vamos até as 7 nações, onde vemos Lothar discutindo com sua ex-esposa, né, dizendo que ele não acredita nisso, né, que a Terra ali, as 7 nações, era o último lugar livre da influência da Baron Atomics. E ainda assim lá estava ela, a rainha, oferecendo a eles, né, um certo entretenimento. E ela responde, por que você se importa em como eu reino? Isso aqui não é mais a sua responsabilidade. Você não tem mais voz aqui.
E Lothar reclama que ela está aceitando presentes, né? Ainda faz a comparação dizendo que são as suas 30 moedas de prata. E a rainha Shakara diz que ele deveria ser um pouco mais grato por aquilo. E ela ainda mostra, né, aquele fez que o Lothar usava, né, nas histórias clássicas do Mandrake, dizendo que ele deixou aquilo ali numa das suas raras visitas e que ela o mantém como um lembrete da escolha que Lothar fez de seguir Mandrake ao invés de governar o seu país. E o Lothar até diz, isso daí era o trono da minha família, mas eu nunca o clamei. Quando nos casamos, ficou claro que era isso o que você queria, e não o conforto de uma cama compartilhada. Aí é interessante que a gente vai vendo, né, toda essa discussão, né, que isso, ela diz que isso não justifica, né, que ele tenha virado as costas para ela, para o filho, né, e é interessante que ela vai deixando a entender que o que ela está fazendo ali é tentar proteger o povo, ganhando tempo. Né? Ela diz, olha, eu estou vendo aqui, eu estou vendo a escolta, né, de Castra lá na cercania, na fronteira da nossa terra, mas os meus drones mostraram algo diferente, que o exército de Crotan está exatamente do lado de fora de suas fronteiras. Então, realmente, ela garantiu passagem para Castra como uma forma de ganhar tempo e que agora ela tem aquilo que ela precisa para proteger as 7 nações. E quando Lothar pergunta o que ela planejou, ela fala de um projeto antigo dele, um projeto de sustentabilidade que ele começou muitos anos, finalmente está completo. E esse projeto consiste em conseguir a energia do fundo da Terra. E ele diz, com esse poder você pode libertar o mundo da dependência da Baren Atomics. Ao que Shakara responde, por enquanto nós só conseguimos drenar energia suficiente para as 7 nações e não muito mais do que isso. A única pergunta que eu me faço é, você e seus amigos vão lutar ao nosso lado? Nisso nós voltamos para a estação polar e descobrimos que Crotan está ciente do que está acontecendo na Sala do Trono. Muito provavelmente aquele presente que Castra deu para Shakara é um sistema de vigilância. Então ele ordena a Garax que mande que Castra retorne e que prepare as tropas. Ele até diz que o pai dele sempre acreditou que o charme de Castra podia dobrar qualquer homem, mas que agora ele suspeita que é Flash Gordon quem a encantou. Nós vemos a conversa de Castra com Flash Gordon, onde ele questiona por que ela está ali. Ela diz que está ali para dar a ele uma última chance, porque eles trabalharam juntos durante muitos anos e que ela se importa com ele. E pensou que ele se importasse com ela. Ela fala, você não tem nenhum futuro aqui, venha comigo. Realmente o Crotan está certo. Foi Flash Gordon quem encantou Castra. E nesse momento, a escolta de Castra chega dizendo que eles têm ordem de voltar imediatamente para a estação polar Terra. Mas Flash diz que não vai permitir que Castra saia até que ela diga o que aconteceu com ele, o que o irmão dela fez com ele. Ele se lembra daquele dia em Mongo, lembra do seu pai, lembra de uma espada nas mãos dele, mas o resto está totalmente apagado. E ela fala, deixa isso para lá, deixa o passado para trás. E nisso nós vemos que na mão de Castra há um anel com um espinho, que ela pressiona contra o pescoço de Flash, colocando-o para dormir. E é até bonito, porque realmente parece que ela se importa com ele, né? Nossos caminhos divergem para sempre. E então ela pergunta para o guarda o que é tão importante. E ele diz que a estação polar está sob ataque. E nós vemos lá, né, o que está acontecendo. Aqueles homens, aqueles rebeldes, resolveram finalmente agir e estão enfrentando os robôs de gelo, tentando soltar os cativos, aquelas pessoas capturadas. A ideia é destruir, inclusive, o Inquisidor. Mas um deles fala que não, o negócio é a gente sair logo daqui, vamos devolver o favor. A batalha vai seguindo contra os robôs de gelo. É um momento assim realmente de grande intensidade, de grande ação, e a arte realmente ajuda muito nesse momento, né? A ideia deles é sair dali e acabar com Crotan, matar Crotan.
é quando Crotan manda que Garax e as suas forças destruam os rebeldes. A batalha segue, né, com os rebeldes lutando por suas vidas, até que um deles fala assim: a gente devia estar pensando em fugir, mas você trouxe a gente para uma armadilha. E ele fala: não, nunca houve um plano de fuga, o nosso plano é acabar com Crotan. E olha, ele chega bem perto, o líder dos rebeldes chega bem perto de conseguir isso. Ele consegue atingir Crotan, mas eles acabam sendo subjugados, tanto por Garax. Aliás, Garax aqui, mais uma vez, ele aparece como aquela figura que fala muito e consegue pouco, né? Eu acho muito interessante que Garax sempre é mostrado como esse vilão que ele é muito garganta, por assim dizer. E o Crotan vai lutar por ele mesmo. Temos mais um salto para as Sete Nações, onde vemos Mandrake visitando um hospital de crianças, né? E distribuindo para elas bonecos do Mandrake. Ele fala, inclusive, que tem Mandrake para todo mundo. E aí Queixin aparece dizendo se isso fosse verdade. E Mandrake fala: poxa, eu estava me perguntando se eu ia vê-lo. Mandrake realmente é essa figura que parece que ele não esquenta com nada. E Queixin fala: na verdade eu vim para visitar Jedha, não tinha certeza se você queria me ver. E o Mandrake fala: deixa de ser ridículo, né? Eu sempre fico feliz em vê-lo. Toma, pega um Mandrake para você. E o Queixin tá com essa expressão, né, de tristeza, de chateado, e fala: eu não posso pegar, eu deixei essa vida para trás. Chega de mágica, lembra? E o Mandrake fala: quem falou em mágica? E aí aqui a gente está vendo o seguinte: Queixin, em algum momento, resolveu abandonar a vida de aprendiz de mago. Será que a gente vai ver alguma coisa relacionada a isso mais adiante? Só faltam 2 edições para essa série acabar, gente. E então é interessante, né? Porque o Mandrake fala assim: por que você está parecendo chateado, né, em me ver? Né? Todo mundo tem que encontrar seu próprio destino, seu próprio caminho. Você achou um grande professor em Flash, embora eu não possa dizer o mesmo sobre os amigos dele. É quando Queixin diz: eu pensei que eles realmente queriam fazer a diferença, né? Mas e agora? Tudo mudou, eu não sei nem no que acreditar. Mandrake diz: acredite no futuro, naqueles que nós protegemos, e me ajuda a distribuir esses. E aí nós vamos lá para o quarto de Jedha, onde ela está irritada por permanecer na cama. Ela quebrou 4 costelas na luta contra o seu tio e ela está ali tendo que ficar na cama, e ela está chateada porque o LJ já está andando de muletas. Ele fala: mas as muletas fazem parte da minha terapia. Nesse momento, o Rick Gordon comenta: a gente precisa falar sobre Queixin, afinal, ele esteve próximo de Crotan durante anos. Será que nós realmente podemos confiar nele? É quando a LJ diz: você tá brincando, né? Queixin é um de nós, ele é um dos futuros defensores, né? Um dos garotos. Se você tem que se preocupar sobre alguém, você tem que se preocupar sobre o seu pai. Afinal de contas, ele e Crotan foram melhores amigos, muito mais do que Queixin jamais foi. E os dois acabam se estranhando. O LJ e o Rick Gordon se estranham por causa disso, porque, como o Rick Gordon fala, o meu pai salvou a Terra mais vezes que você pode lembrar. Mas aí eles são separados pelo fantasma. E a sabedoria do fantasma fala alto quando ele diz: nós já passamos por coisa pior e sobrevivemos por coisa pior. Mas se o Crotan conseguir nos colocar uns contra os outros, ele já venceu. Nisso, a enfermeira chega e diz que o horário de visitas acabou. E isso incluía o pai de Jedha, dizendo que Jedha precisava descansar porque ela receberia alta no dia seguinte. Quando Jedha é deixada sozinha, ela recebe a visita do seu avô. O espírito, o fantasma do fantasma, né, aparece ali e ele diz que ela mereceu o lugar dela. Ela fez por merecer, né, e que quando chegar a hora, ela vai saber o que fazer. Olha, eu acho que a gente vai ver uma passagem de manto no final dessa aventura. Nisso nós voltamos para a estação polar, onde Crotan conseguiu desbaratar a insurreição e está para transformar o seu adversário, o líder daquela revolução, em algo.
Crotan ainda diz: o seu próprio povo queria que você fosse embora, queria que você sumisse, assim como o meu povo não reconhece os sacrifícios. Então ele revela o plano dele, que na verdade o que houve na Terra não foi uma invasão, não foi uma guerra, foi um convite. Eles foram convidados a ficar e o povo da Terra aceitou de bom grado as soluções rápidas que Crotan ofereceu. E então começa a transformação dele. Crotan diz que esse sujeito vai ser a peça final do seu plano. Aparentemente ele o está transformando em um tipo novo de soldado de gelo. Vamos ver o que vai acontecer. E então começa a invasão das 7 nações e a edição termina. Olha, gente, eu tô gostando demais de como tá essa série, Defensores da Terra. Eu acho que está sendo um refresco para todos nós, leitores de longa data desses personagens. E eu devo dizer que acredito que ela vai abrir caminhos para outras séries. Mandrake precisa retornar aos quadrinhos. A Mad Cave já está publicando Flash Gordon, já está publicando Fantasma. E eu acho que a gente vai ver ainda muita coisa bacana. Estou realmente numa grande expectativa pela chegada do número 7 para a gente ver o início do fim dessa baita aventura. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?